tudo bem? Nós hoje vamos ensinar alguns jogos educativos para que os professores possam trabalhar geometria e conjunto dos números naturais. Nós sabemos que os jogos são muito importantes no desenvolvimento cognitivo das crianças. Através de brincadeiras, jogos, atividades lúdicas, as crianças absorvem o conteúdo de uma forma muito mais leve. Sabemos também que os jogos precisam ser específicos para atingir as metas, os objetivos que aquele professor quer atingir naquele conteúdo. Os jogos também podem ser usados de forma recreativa, mas hoje especificamente vamos ensinar alguns jogos educativos para que os professores possam utilizar em sala de aula. Vamos lá? Vou falar agora de um jogo chamado card geométrico. Ele pode ser utilizado no primeiro ano. Ele tem o objetivo de reconhecer e sequenciar as figuras geométricas e as cores. Algumas habilidades dele na BNCC é trabalhar com o contexto de figuras geométricas, identificar e nomear figuras planas. Desenvolve pensamento geométrico, raciocínio lógico, percepção visual, atenção, coordenação motora fina e sequenciamento. Vamos ver agora na prática como funciona esse jogo. Bem, nós temos aqui o card, né? Você pode fazer no Word e imprimir. É facinho de fazer, né? Você pode imprimir um para cada aluno. Aqui tem as cores e as formas geométricas. Você pode aumentar a quantidade de cores, pode aumentar e diversificar as formas geométricas. Vai do que você quiser trabalhar com seu aluno, da dificuldade que você quer trabalhar, né? E aqui tem as forminhas geométricas cortadas. Elas podem ser cortadas no emborrachado, né? Ou podem ser impressas e coladas no papelão para ficar mais durinho. Vai dos seus recursos. E aqui na tabela você vai trabalhar com o sequenciamento. Você vai pedir para a criança sequenciar por cores e por formas geométricas. Aqui a gente está trabalhando com o contexto de forma geométrica plana. Aí você vai pedir para a criança fazer esse sequenciamento. E você pode fazer a mediação, né, perguntando o nome das formas geométricas. Pode pedir para a criança escrever o nome das formas geométricas aqui em cima. E ela vai fazendo isso e você vai... Se você quiser, você pode pedir passar cola, né? E pedir para a criança colar. Se for para fazer uma atividade só. Se você quiser ficar fazendo a atividade várias vezes, né? Para fixar o conhecimento, não precisa colar e você vai fazendo várias vezes. E assim, né? A criança monta a tabelinha. Vamos falar de uma atividade, na verdade, é uma brincadeira, que é uma produção de brinquedos. Essa brincadeira pode ser aplicada no segundo ano. Ela tem alguns objetivos, que é possibilitar uma atividade lúdica, construindo brinquedos com materiais reciclados, como formas geométricas, espaciais e relacionando com objetos do mundo físico da criança. Ela desenvolve consciência ambiental, criatividade, atenção, habilidades manuais. E é interessante que a criança pode utilizar os materiais que ela encontra na sua residência, não tendo nenhum custo. E isso desenvolve a capacidade que a criança tem de perceber que os materiais podem ser reciclados, podem ser reutilizados. Nós vamos mostrar agora um exemplo, mas podem ser feitos de diversas formas. Basta apenas usar a criatividade. É importante que o professor deixe a criança trabalhar a imaginação dela, para usar a criatividade da melhor forma possível. Vamos dar uma olhadinha agora? Atividade, o professor ele deverá deixar que a criança use a criatividade para montar brinquedos com formas geométricas. Aqui iremos montar dois brinquedinhos, um binóculo e um carrinho. Para o binóculo, iremos usar rolinhos de papel higiênico, caixa de fósforo, cola. Para o carrinho, iremos usar palito de churrasco, tampinha de garrafa PET e uma caixa de sabonete. O professor poderá auxiliar a criança a perfurar a caixinha, a tampinha, para ele não se machucar. No binóculo, né, iremos usar a colinha para unir os rolinhos à caixinha de fósforo. Agora está pronto os brinquedos. Temos um carrinho, né, com o formato de um quadrado, com o círculo, e também o binóculo,
onde podemos ver o quadrado e o cubo. Está pronto os nossos brinquedinhos. Agora, falar de um outro jogo, que é o bingo do conjunto dos números naturais. Esse jogo vai ser feito da seguinte forma: vão ser dadas algumas tabelas com números para as crianças, de forma individual, e quando for selecionado lá na frente, por exemplo, serão feitas através de perguntas. Qual é a soma do número natural 2 mais a soma do número natural 3 dá 5, não é isso? Só que lá na tabela não haverá a criança, para responder na tabela, ela terá que saber qual a resposta correta, então ela terá que raciocinar para chegar à resposta. Sabendo que é 5, ela vai marcar lá e vai gritar bingo. Aquela criança que conseguir completar a tabela mais rapidamente com as respostas corretas, vencerá. Então, é um jogo que desenvolve o raciocínio lógico da criança, a memorização, a habilidade da criança, a agilidade da criança. Então, é um jogo muito interessante, porque ele terá que estar bem concentrado e raciocinar rapidamente para adquirir a resposta correta. Esse é o nosso bingo de jogos de números naturais. Vamos pôr em prática? Irei apresentar a atividade proposta sobre o bingo. O professor, ele deverá imprimir algumas cartelas, também fazer bolinhas de EVA ou usar até mesmo tampinhas de garrafa PET para que o aluno ele possa estar marcando as respostas na cartela. O professor, ele deverá fazer a pergunta e quando o aluno acertar, ele deve gritar o resultado e dizer bingo. Irei começar com as perguntas. Qual é o número natural, que é o triplo do número natural 3? 9, bingo, 9, bingo. A soma do número natural 45 mais o número natural 30 dá que número natural? 75, bingo. Qual o triplo do número natural 10? 30, bingo. Qual o dobro do número natural 32? 64, bingo. 64, bingo. Para trabalhar com o jogo de perguntas e respostas dos números naturais. Esse jogo deve ser aplicado nas crianças do 5º ano. Ele é um jogo bem interessante porque ele desenvolve o raciocínio da criança, a memória, que ela vai ter que relembrar alguns conteúdos anteriores, como antecessor, sucessor, dobro, triplo. Esse jogo vai ser feito da seguinte forma: o professor fará algumas cartelas com perguntas relacionadas aos números naturais. A sala será dividida em equipes, através de cores, e essas equipes terão que responder essas perguntas relacionadas a esse assunto. Aquela equipe que conseguir responder a maior quantidade de perguntas vence esse jogo. Então, é bom porque também desenvolve a socialização das crianças. Elas se unem mais, através da competitividade também, elas ficam mais dinâmicas, mais ágeis, querendo vencer. Então, é um jogo que desenvolve várias áreas do desenvolvimento cognitivo da criança. Vamos ver na prática como funciona esse jogo? Na atividade da gincana, o professor deverá imprimir, as fichas com as perguntas. Aqui eu imprimi 6 fichinhas, cada uma delas tem uma pergunta. Aí ele irá dobrar essas perguntas e distribuir entre as equipes. Eu dividi aqui para 3 equipes. Aí o professor irá fazer a primeira pergunta para a primeira equipe. Eu vou fazer aqui uma.
qual é o dobro do número natural 15. E ele dará 30 segundos para que a equipe possa pensar e responder. Quando o professor disser já, a equipe deverá responder 30. E assim sucessivamente com as demais equipes. Professores, essas foram as nossas dicas de alguns jogos, brincadeiras e atividades que podem ser trabalhadas na sala de aula, usando os conteúdos de geometria e conjunto dos números naturais. Nós estaremos aqui na próxima postando mais vídeos para vocês. Aguardamos vocês. Até a próxima!